Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos de geografia que vão cair aí na avaliação diagnóstica do sexto ano. Lembrando que serão da semana 2 até a semana 9 da plataforma. Semana 2, paisagem geográfica. Semana 3, lugar. Semana 4, mudanças e permanências na paisagem geográfica. Semana 5, território, parte do espaço geográfico. Semana 6, território brasileiro e as 5 grandes regiões. Semana 7, orientação no espaço geográfico. Semana 8, localização no espaço geográfico. E a semana 9, cartografia, leitura de mapas. Então, vamos começar. Primeiro, quando nós estudamos paisagem, paisagem geográfica, o que é? Paisagem é tudo que a nossa visão alcança, tudo que está presente no espaço e sendo observado. A paisagem pode conter elementos naturais, que são aqueles formados pela natureza, quanto elementos culturais, aqueles construídos pelos seres humanos por meio do trabalho. Aqui nós temos duas imagens, uma representando uma paisagem natural e outra representando uma paisagem cultural ou modificada, como vocês acharem melhor. Pronto, uma síntese. Paisagem, elementos naturais, elementos culturais. Quais são esses elementos culturais? Rios, vegetação, serras, lagos, montanhas, vulcões, oceanos, solos, entre outros. Já os elementos culturais são aqueles produzidos pelos seres humanos por meio do trabalho, como pontes, cidade, campos de cultivo e por aí vai. A paisagem geográfica, ela tem as suas permanências e também as suas mudanças. Então, elas estão submetidas constantemente a forças naturais e ou sociais que são capazes de modificá-las. As forças naturais que podem modificar essa paisagem são a ação dos ventos, das águas, dos terremotos, das erupções vulcânicas, etc. Já as forças sociais são a construção de indústrias, pontes, aeroportos, ruas, estradas, casas. No entanto, apesar da interferência do homem e das forças naturais, alguns elementos da paisagem podem permanecer ao longo do tempo, ou seja, não sofrer mudanças. Aqui nós temos uma foto da Praça Tancredo Neves antigamente e atualmente. Então, aqui a gente vai observar que, mesmo com a interferência humana, a gente vai ver que teve aí algumas mudanças, mas a gente observa ali, por exemplo, a catedral. A catedral, ela estava ali antigamente e continua até hoje. Então, isso a gente pode considerar um elemento de permanência. A degradação provocada pela ação humana também pode modificar a aparência das paisagens. Aqui nós estamos vendo uma atividade mineradora e as queimadas na região do Cerrado. Então, aí é uma paisagem degradada, é aquela que foi provocada pela ação humana e às vezes até pela própria natureza. Então, apesar da ação humana estar presente em praticamente todos os lugares, ainda encontramos refúgios da natureza, que são as paisagens preservadas. A atuação das forças naturais na paisagem, a gente vai ter aí a força dos vulcões e também da água. Já a paisagem, ela pode revelar as desigualdades sociais do mundo em que vivemos. Aqui nessa imagem nós estamos vendo aí uma mesma cidade, quase que praticamente um mesmo bairro, e a gente vê que de um lado a gente está vendo aqui uns edifícios, piscina, umas casas melhores, e do outro lado a gente já está vendo aí algumas casas que não são tão bonitas quanto as que está ao lado. Então a paisagem ela também revela as desigualdades sociais. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre lugar. Lugar é uma parte ou porção do espaço que vivemos.
É nele que ocorrem as nossas vivências e experiências diárias. O lugar está relacionado a espaços com que nos familiarizamos, tais como nosso quarto, nossa casa, nosso bairro e até mesmo a nossa escola. Somos parte do lugar que vivemos, pois estamos a todo tempo interagindo e contribuindo para sua formação e transformação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre território, porque o território também é uma parte do espaço geográfico. Para a geografia, território é uma parte do espaço geográfico delimitado ou determinado a partir das relações de posse, de poder, de domínio e soberania. Através das relações de poder, são criados limites e fronteiras entre países, regiões, estados, municípios, bairros e até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Os limites e fronteiras são definidos levando-se em consideração pontos de referência, como rios, serras, montanhas, pontes ou marcos construídos sobre o terreno. O território de um país é definido pelos limites que indicam até onde esse território se estende. Em geral, esses limites são reconhecidos pelos países a partir de acordos e tratados. O território de um país é definido pelos limites que indicam até onde esse território se estende. Em geral, esses limites são reconhecidos pelos países a partir de acordos e tratados. Aqui, por exemplo, a gente está observando o mapa político da América do Sul e aqui nós temos o Brasil. E quando nós observamos esse mapa, nós vimos que quase todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil, exceto Equador e Chile. Então, os dois únicos países que não fazem fronteira com o Brasil da América do Sul é Equador e Chile. No mapa com base nos pontos de referência, são traçadas linhas imaginárias que registram os limites dos territórios representados. Essas linhas não podem ser observadas diretamente no lugar, por isso são chamadas de linhas imaginárias. Então, quando falamos em fronteira, estamos nos referindo a uma faixa de terra que se estende ao longo dos limites de um país. As fronteiras podem ser terrestres, que são aquelas localizadas ao longo dos limites que separam dois países, ou marítimas, que são aquelas localizadas ao longo dos limites que separam o território de um país das águas oceânicas. Quando nós falamos de território, nós também falamos de unidades político-administrativas. Então, para facilitar a administração ou o governo de um país, o seu território ele pode ser dividido em porções ou partes menores. O território nacional do Brasil, por exemplo, foi dividido em 27 unidades político-administrativas ou unidades de federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal. O território brasileiro possui como característica principal a sua grande extensão, o que o faz ser considerado como um país de dimensões continentais, ou seja, apresenta uma área equivalente à de um continente, detendo aí 8.514.876 quilômetros de extensão. Sendo assim, o Brasil é o quinto maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. O território brasileiro, ele tem várias divisões, mas aqui nós vamos falar sobre as 5 grandes regiões. Já que estávamos falando em território, né? Então, você sabia que o Brasil é um país que possui um grande território e para melhor administrá-lo e manter o poder sobre ele, nosso governo dividiu em grandes regiões? Pois bem, regionalização é a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais com base em critérios ou princípios tais como de ordem natural ou física, formas de relevo, tipos de clima e também as formações vegetais. Já de ordem humana ou social, são culturais, históricas, econômicas, sociais, políticas e etc. Cada uma das partes do território recebe o nome de região, e cada região apresenta características comuns.
a regionalização oficial do Brasil por base, usando como base a combinação de aspectos de ordem natural e humana, principalmente econômica, realizada pelo IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal, dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões, que são região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse mapa você pode observar. A parte verde é a região Norte. A parte que está assim numa cor bege para laranja, já é a região Nordeste. A região Centro-Oeste é a região que está na cor rosa, a região Sudeste no amarelo e a região Sul está no lilás. Bem, a região Norte abrange 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região Nordeste, que é a região que nós moramos, né? Porque Vitória da Conquista está no estado da Bahia, região Nordeste. Então, a região Nordeste abrange aí 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Já a região Sul abrange apenas 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região Sudeste abrange 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Já a região Centro-Oeste abrange os 3 estados mais o Distrito Federal. E quais são esses estados? Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a orientação no espaço geográfico. Você já percebeu que quando queremos nos orientar no espaço, nós usamos pontos de referência? Você sabia que os limites, eles podem ser utilizados como pontos de referência para nos orientar? Veja que por meio dessa placa, nessa primeira imagem, nós estamos vendo aqui o limite. Então, podemos nos orientar e saber em que direção seguir. Os mapas também servem para nos orientar no espaço. Aqui nesse mapa nós estamos vendo aí o sudoeste da Bahia, em destaque o município de Vitória da Conquista. O homem, ao longo dos tempos, desenvolveu diversas formas de se orientar sobre a superfície terrestre. O homem pré-histórico, por exemplo, desenvolveu a marcação em superfícies e paredes de pedra como forma de identificação de suas localizações para que eles não se perdessem. A observação atenta aos astros como o Sol, a Lua e as estrelas, e isso possibilitou o ser humano a se orientar no espaço. Aqui nós estamos vendo figuras que estão representando orientação pelo Sol, pela Lua e também pelas estrelas através do Cruzeiro do Sul. Mas existem também alguns instrumentos de orientação. A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. O ponteiro da bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico da Terra. A partir dele são determinados os outros pontos e direções cardeais e colaterais, o que possibilita a orientação no espaço. O GPS, que é a sigla para a expressão em inglês Global Position System, que em português significa Sistema de Posicionamento Global, é uma invenção atual que possibilita determinar com precisão a localização de qualquer local ou objeto na superfície terrestre e também a direção para chegar até lá. Esse aparelho conecta-se a um sistema composto por 24 satélites e, através deles, fornece-nos informações não só sobre a nossa localização, mas também a velocidade do deslocamento, a altitude, além de nos indicar os melhores caminhos para se chegar a um determinado destino. Hoje o GPS ele é encontrado com muita facilidade, até mesmo em aparelhos de celular. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a localização no espaço geográfico. Quando queremos nos orientar em relação às pessoas e aos objetos, é comum utilizarmos termos como à frente, atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, entre outros. Então, para nos orientar em um lugar, utilizamos pontos de referência, atrás da igreja, na frente da escola, e aí vai.
Para se deslocar de um lugar a outro sem se perder, podemos usar a rosa dos ventos, associada a uma bússola e a um mapa, por exemplo. Aqui nós estamos diante da rosa dos ventos, onde nós vamos ter aí os pontos cardeais, colaterais e também os subcolaterais. Lembrando que os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. No entanto, conhecer apenas os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais não é suficiente para localizar com precisão determinado lugar. Assim, para localizar com precisão cidades, vilas, países, etc., os cartógrafos criaram as linhas imaginárias da Terra. É o que nós chamamos de coordenadas geográficas, que é um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta Terra que se cruzam. Então, essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Paralelos são as linhas horizontais que cortam o globo, então eles são denominados aí de paralelos. A linha do Equador, ou paralelo central, divide a Terra ao meio em dois hemisférios, hemisfério norte ou setentrional e hemisfério sul ou meridional. Norte acima, sul abaixo. Já os meridianos são as linhas verticais traçadas de um polo ao outro. Elas são traçadas perpendicularmente à linha do Equador, correspondendo à metade de um círculo. O meridiano inicial é denominado de meridiano de Greenwich e foi definido a partir da localização de um observatório com o mesmo nome na cidade de Londres, lá na Inglaterra. Então, aqui a gente já observa que os meridianos são traçados na linha vertical, enquanto que os paralelos na linha horizontal. Como a Terra é esférica, a distância de um paralelo ao outro, ou de um meridiano ao outro, é medida em graus. Se estabelecermos a medida de 1 grau de um meridiano ao outro, podemos traçar 180 meridianos em cada hemisfério, 360 graus no total, tomando como ponto de partida o meridiano de Greenwich, pois cada hemisfério da Terra representa metade de uma superfície esférica, medindo, portanto, 180 graus. Aqui nós estamos vendo essa imagem, onde aqui a gente vai estar vendo, primeiramente aqui, os meridianos. No segundo, nós estamos vendo os paralelos, como eu disse, nas linhas horizontais, enquanto que os meridianos são nas verticais. E o terceiro, a gente já vai estar vendo o cruzamento aí, entre as linhas horizontais e verticais, que é o que a gente chama de coordenadas. A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador. Ela varia de 0 grau no Equador até 90 graus nos polos. E como eu já havia dito, a linha do Equador vai dividir a Terra em hemisfério norte, acima, e hemisfério sul, abaixo. Então, a latitude, você sempre vai observar as linhas que estão na horizontal, as linhas que estão deitadinhas, ok? Já a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Essa distância vai variar aí de 0, né, no início do meridiano principal de Greenwich, até 180 graus, tanto a leste quanto a oeste de Greenwich. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo o meridiano de Greenwich, ali no meio. Aí, nós vamos ver o lado leste e o lado oeste. Leste é onde o sol nasce, oeste, o lado que o sol se põe. Aqui, nós estamos diante de uma coordenada geográfica, né? Nós juntamos aqui a latitude com a longitude e vimos aqui os seguintes pontos. Então, eu tracei aqui 6 pontos. Por exemplo, ponto A. O ponto A está localizado a 30 graus de latitude norte e 130 graus de longitude oeste. Já o ponto B, nós vamos observar que ele está a 0 grau. Então, se ele está a 0 grau de latitude, ele está ali no marco 0. Então, ele não vai ser nem norte nem sul, porque ele não vai estar nem acima nem abaixo. Já a sua longitude é de 110 graus de longitude leste. Já o ponto C, 80 graus de latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador, e 80 graus de longitude oeste. O ponto D,
nós vamos encontrar aí a 40 graus de latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador, e 60 graus de longitude leste. Já o ponto E, nós vamos ver que ele está a 0 graus de latitude, ele está ali no ponto zero da linha do Equador e está também a 0 graus de longitude, exatamente ali no meridiano de Greenwich. Já o ponto F, nós vamos observar que ele se encontra aí a 70 graus de latitude norte, porque está acima da linha do Equador, e 160 graus de longitude leste. Então, é isso aí, gente. É fácil, é só vocês prestarem um pouquinho de atenção. Mas a altitude a gente também tem que falar um pouquinho, né? A altitude é a distância vertical de um ponto qualquer à superfície da Terra em relação ao nível do mar, cuja altitude é 0. Já a altura é a distância vertical de um corpo, pode ser casa, pessoa, animal, vegetal, acima da superfície do terreno em que se encontra da base ao ponto mais alto. Assim como a latitude e a longitude, a altitude é um importante dado sobre a localização de um ponto no globo terrestre. Então, nós não devemos esquecer de falar sobre a altitude, que é diferente de altura. Agora, nós vamos estudar um pouquinho as partes iniciais da cartografia com a leitura de mapas. Então, o que é cartografia? Cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. O mapa é um tipo de representação gráfica da superfície terrestre que pode conter tanto características naturais como características sociais. Ler um mapa é interpretar e compreender as suas informações. Por meio dele, podemos conhecer o espaço geográfico. Aqui nós temos um exemplo, o mapa do Brasil. Existem diversos tipos de mapas, e cada um deles representam as suas particularidades do espaço geográfico, sejam elas físicas ou naturais. Há, no entanto, alguns elementos que devem estar presentes em qualquer representação cartográfica rigorosa. Entre os mais importantes estão o título, a legenda, a fonte, a orientação, que é a rosa dos ventos, e a escala. Então, esses são os 5 elementos mais importantes na representação cartográfica. Repetindo, o título, a legenda, a fonte, a orientação e a escala. Título vai ser o nome do mapa. A legenda vão ser os símbolos que você vai estar identificando ali naquele mapa. A fonte é de onde foi extraída, a orientação você vai encontrar ali a rosa dos ventos e a escala é a quantidade de vezes que você teve que diminuir para caber no papel, ou seja, você diminuiu da realidade para caber ali numa folha de papel. Pronto, aqui mais detalhado para vocês estão os elementos de um mapa. Como eu disse, o título revela o assunto. Nesse caso, esse mapa é o mapa do Brasil, que está mostrando a densidade demográfica de 2010. Aqui vocês estão vendo também a fonte, nesse caso, foram dados coletados através do IBGE, então a fonte indica a origem do mapa ou a instituição que o elaborou. Nós vamos encontrar aqui também, logo abaixo da fonte, nós vamos ver a legenda. Então, a legenda, ela decodifica os símbolos usados, como as cores e formas, como linhas de diferentes espessuras para diferenciar, por exemplo, ruas e rodovias. Aqui do lado da legenda, nós vamos encontrar a escala. Então, a escala informa o número de vezes que a realidade foi diminuída para ser representada. E, por fim, a gente não pode deixar de lado aqui a rosa dos ventos, né? Que é a orientação. Então, mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um ícone que indica o norte. Então, como representar a Terra? Na geografia, utilizam-se diferentes formas de representação da superfície terrestre. Contudo, as formas mais conhecidas são o globo terrestre e o planisfério, cada qual com suas vantagens e também desvantagens. Um exemplo do globo terrestre.
Globo terrestre é uma representação do formato esférico da Terra em tamanho reduzido. Nele estão representados os continentes, os países e os oceanos. Essa é a representação do espaço geográfico que mais se aproxima da realidade. Já os planisférios, a gente vai ter aqui também como um mapa, né? É uma das formas de representação da superfície da Terra. Ao contrário do globo terrestre, ele apresenta os continentes e os oceanos no plano, sendo possível observar todos eles ao mesmo tempo. Então, enquanto que aqui no globo terrestre a gente não tem essa visão do todo, aqui no planisfério a gente já vai ter essa visão mais ampla. Mas nós também temos aqui o croquis. Na geografia, um croquis é um desenho feito à mão de uma determinada paisagem e é também um rascunho de um mapa. Logo, sua elaboração não é precisa e nem se exige elementos como a escala. Então, aqui vocês viram, né, que o croquis, muitas vezes, desde a pré-escola, que o aluno ele já trabalha com croquis quando ele vai fazer um desenho, como, por exemplo, o percurso de casa para a escola. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Desejo a vocês boa sorte, sucesso e espero ter ajudado vocês aí com essa revisão. Tchau, tchau!